pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo no quadro Resenhando. Meu nome é Luciano Lima, já falei um pouco da minha vida para você. E estou aqui nesse quadro de novo, o quadro Resenhando, onde eu compartilho com você os livros que afetaram o meu modo de entender melhor o Evangelho, de compartilhar melhor o Evangelho com as pessoas, que afetaram muito a minha vida e eu creio que pode afetar a sua também e te motivar na missão. O livro de hoje, cara, é um livro muito incrível e eu quero que você preste bastante atenção nele. É o Somos Todos Teólogos, de R.C. Sproul, da editora Fiel. Isso é um livro novo, um livro bem recente, lançado aqui no Brasil, né? Falar um pouco aqui do R.C. Sproul. R.C. Sproul foi um dos maiores teólogos do nosso século de 20 e 21. Cara incrível, um teólogo sistemático de mão cheia, um tremendo de um pregador norte-americano, né? Líder do Ministério Ligonier. Se você quiser procurar depois na internet, o Ministério Ligonier é uma bênção. E o R.C. Sproul, eu tenho um professor chamado Antônio José. Professor Antônio, se o senhor estiver assistindo, um forte abraço para o senhor. Ele foi aluno do R.C. Sproul. Ele fala que o R.C. Sproul ele tinha uma pegada que ele era um cara gênio na sala de aula, mas ele também era um poço de humildade. E eu acho que a gente vê muito esse caráter do R.C. Sproul aqui nesse livro. Por quê? R.C. Sproul criou o Somos Todos Teólogos, que é uma teologia sistemática. Luciano, o que é teologia sistemática? Teologia sistemática é uma disciplina, dentro da disciplina da teologia, onde a gente estuda as doutrinas mais essenciais da fé cristã. Por exemplo, a doutrina da igreja, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação. Então, estudamos também o Apocalipse, o fim dos tempos, a escatologia, que a gente chama essa doutrina do fim dos tempos. E o R.C. Sproul, ele é mágico nesse livro ao explicar todas essas doutrinas. Por quê? Se você tem alguma distância, se você tem algum medo da teologia, o R.C. Sproul, com a sua argumentação simples, ele vai destruir o seu medo, ele vai acabar com o seu medo de estudar a doutrina. Para você ter uma noção, esse livro é tão impactante a nível de fé, que eu, quando acabei de ler esse livro, eu chorei no capítulo que falava sobre a volta de Jesus. De tão pregador que o R.C. Sproul é, até quando é acadêmico nesse livro. Então, se você deseja aprender um pouco mais da doutrina cristã, se você deseja se aprofundar um pouco mais em teologia, dar um passo além, até para você, quando for falar da sua fé, pregar o Evangelho para alguém, quando você for ensinar alguma passagem difícil da Bíblia, você ter mais propriedade, né, se sentir mais confiante, eu indico que você estude teologia sistemática com R.C. Sproul. O R.C. Sproul vai cobrir os temas principais da teologia sistemática, como a gente vê aqui no índice. Ele vai cobrir, na introdução, ou prolegômenos, é quando ele fala ali dos temas essenciais, ou seja, a base que você precisa para aprender o resto da teologia sistemática. Ele vai falar da teologia propriamente dita, que é o conhecimento de Deus, né? Teologia, como vocês sabem, é o homem tentando compreender Deus a partir da revelação, ou seja, a partir da Bíblia, né? A teologia ela não foge da crença na revelação, da crença de que Deus se revelou por meio da Bíblia. Então a teologia propriamente dita aqui é o estudo do conhecimento de Deus a partir do que a Bíblia ensina. Antropologia e criação, onde fala da doutrina do homem, como a Bíblia olha para a figura humana. Cristologia, que fala a respeito de Cristo, 100% Deus, 100% homem. Por que Cristo precisou vir, morrer numa cruz para salvar o pecador que se achava perdido? A pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Você que é um cristão reformado, você que é um cristão pentecostal, que muitas vezes acha que o reformado não acredita no Espírito Santo, esse livro vem para quebrar paradigmas no seu coração. A soteriologia, a doutrina da salvação. Eclesiologia, a doutrina da igreja. E por fim, a parte em que eu chorei nesse livro, que fala sobre o nosso destino final, residindo com Cristo eternamente, que é a escatologia. Olha, esse, como diz o pastor Jonas Madureda, é um daqueles livros que você não pode passar dessa para outra vida sem ler. Espero que você goste também dessa leitura. E se você está gostando aqui do nosso conteúdo do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Não deixe de apertar o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Curtir o nosso vídeo, deixa o seu like e compartilha com aquele seu amigo que você acha que precisa acompanhar esse nosso material. Fica com Deus e um forte abraço.